Boa noite! Voltou, acho que voltou. Boa noite, agora sim. Sejam muito bem-vindos a um Esquenta do Conexão. Vão me falando aqui como é que tá o som agora, a imagem. A conexão tinha dado uma estabilidade. Boa noite, Morena. Boa noite, Fê. Boa noite, Rebeca. Cada um que está chegando. Coloque aí de onde você está chegando, de que lugar do planeta Terra. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a esse bate-papo, Instituto Desperte Flow. Bem-vindos, bem-vindos, achadinhos, Fabi Luscas, cada um que está chegando, Guilherme do Insta, Glau. Pega esse aviãozinho que está aqui, compartilha, chama pessoas que você ama, pessoas que você vê que estão perdidas, estão vivendo dores, repetições, pessoas que estão com a saúde dolorida, ou seja, passando por doenças, dificuldades. Que bom que o som está perfeito, obrigado, Mu. A imagem eu acho que também está perfeita. Que estão passando por dificuldades, porque eu falo que o corpo físico é só um lugar de impacto do nosso emocional e, claro, também do espiritual. Falaremos sobre essa conexão hoje com alguém muito especial, Haroldo Dutra Dias, que é um cara, um representante da espiritualidade no Brasil, mas não só da espiritualidade, que fala sobre a espiritualidade, mais voltada para o espiritismo, mas também sobre o autoconhecimento. Lembrando que o Conexão tem uma missão muito clara, trazer a importância de cuidados. Patrícia Areias, quanto tempo, minha amiga? Trazer uma conexão entre todos os caminhos, porque todos os caminhos levam para o mesmo mar, para o mesmo Deus. Então, sejam bem-vindos. Ana Sulo, Rutz, bem-vinda. Raik, Victor, professora Josiane, sejam bem-vindos. Vão pegando esse aviãozinho aqui, abre os seus contatos, chama pelo menos 10 pessoas para cá, para essa live. Quem curte esse assunto de espiritualidade, desenvolvimento humano, mudança de vida. Jussara Correale, bem-vinda ao Brasil, de volta ao Brasil. Carlos, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco vou colocar o Haroldo Dutra Dias aqui para dentro da nossa live, vamos bater um papo juntos. Então, por favor, já comece aí a sentar o dedo no coraçãozinho, pega o coração, dá uma acelerada nele, para que outras pessoas possam vir para cá, para que o Instagram possa distribuir mais para a audiência, né? Apesar de hoje a audiência estar tão concorrida nesse mundo digital, mas eu tenho certeza absoluta que vai valer muito, muito, muito a pena esse bate-papo, com alguém tão especial como Haroldo. Descobri agora há pouco que ele é mineiro, de BH. Eu também, minha família, meu pai é de BH, minha mãe de Araguari, meus pais são mineiros, mas eu nasci aqui e cresci, como eu digo, em Carapicuíba, do lado de Alphaville, mas é Carapicuíba. Rúbia da Zona Leste, pertinho aqui da gente, da SBIE. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar o Haroldo Dutra Dias aqui para a gente bater um papo. E vocês, enquanto eu estiver falando com o Haroldo, por favor, vá convidando. Se estiver fazendo sentido esse bate-papo sobre desenvolvimento humano, será um esquenta do Conexão 2024. O Haroldo Dutra é um dos convidados especiais esse ano. Para você que está chegando agora, não sabe qual é a Conexão, ele é um evento que eu comecei em 2017. Era um evento de 2 dias já, desde o início, onde tratávamos apenas a inteligência emocional, né? E esse ano é uma novidade. Trataremos ou traremos à tona também o tema espiritualidade, além da inteligência emocional. Ou seja, estará ali junto comigo pessoas trabalhando a inteligência espiritual enquanto eu estou trabalhando a inteligência emocional, e como nós podemos nos unir em busca de um mesmo propósito, que é Deus, que é o amor, que é a união, que é sermos felizes. Mas só seremos felizes quando nós estivermos unidos, voltarmos para o mesmo pai, para a mesma origem, para a mesma mãe, para o mesmo cosmo, o nome que você queira dar. Eu falo que nomes, eles acabam limitando demais. Então chame pessoas para cá, porque vai ser muito bacana. Agora sim vou colocar o Dutra Dias. PH, grande nome aí
da espiritualidade. Vou colocar ele aqui para que a gente possa bater esse papo juntos, juntos, juntos. Oi, Haroldo! Rodrigo! Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meu Boa amigo. Que alegria, noite. viu? Muito Que honrado honra de dividir com você também. essa Eu live. também, meu irmão. Feliz. Obrigado primeiro por aceitar nosso convite para o Conexão. Lá foi o nosso primeiro contato. E Ah, agora, é. claro, pro nosso bate-papo, nosso esquenta. Muito bem-vindo. Feliz de te conhecer. Feliz de saber que você é mineiro, Obrigado. de BH, De de Belzonte, como Belo dizem. Horizonte, sou bom demais. Então, para aqueles que não te conhecem, Haroldo, por favor, fale aí quem é o Haroldo. Se apresenta para a minha turma, que eu vou me apresentar depois para a sua turma também. Ah, que maravilha, Rodrigo. Olha, eu primeiro, né, quero agradecer esse convite, essa oportunidade de participar desse evento, Conexão. Estou cheio de expectativas para esse Eu encontro, também. porque é um encontro que traz tantas pessoas interessantes, com uma vivência, com vontade de compartilhar, com vontade de Uhum. multiplicar o bem. Eu acho que isso é tudo, né? Sim, Mas eu sou o seguinte, eu sou filho de Haroldo, meu pai chama Haroldo também, Haroldo. Nilza, minha mãe é do norte de Minas, meu pai é de Poços de Caldas, sul de Minas, Uai, seu sul. pertinho aí de E hoje Campinas, né? você mora no meio, Eu estou em Belo Horizonte, né? aqui, eu já tenho, desde de criança mesmo, sempre morei aqui em BH, né? Eu tenho uma trajetória assim um pouco diversificada. Minha primeira formação foi em eletrônica, eu fiz o primeiro Uau, semestre em engenharia elétrica, engenheiro. mas depois não deu certo em engenharia elétrica, eu fui para o direito, né? Nossa. Estou há 32 anos no Tribunal de Justiça, Uau. 20 anos como Em juiz, BH? e aí aqui em BH. E aí, antes da pandemia, eu fiz uma transição de carreira, e aí me formei em psicologia, estou me formando agora em biomedicina e concluindo o doutorado em Uau. neurociências, Que lindo, meu irmão. Ou por seja, um conta dessa buscador. trajetória do autoconhecimento, né, de trazer um pouco. E aí fui atrás dessa formação para agregar um pouco nesse trabalho que a gente faz, né? Sim, E sim, já sim. preparando também uma ponte para essa nova oportunidade, né? Que eu me aposento Sim, daqui a pouco, então sim. quero trabalhar com desenvolvimento humano mesmo, né? Que lindo. Seja muito bem-vindo, Haroldo, a esse mundo que eu estou há 26 anos. Graças a Deus, comecei muito cedo. Tive a honra com 20 anos, cara, de Começou, entrar nisso. é, Com 20 anos, comecei a conhecer meu mestre, que Deus o tenha, e a Sucharita já não está mais entre nós, trabalhando com ele e conhecendo esse universo invisível das emoções humanas. Isso foi em janeiro de 1998, já vai para 27 anos daqui a pouco, né? E nesse inteirinho foram mais de 200 mil pessoas que passaram por mim, treinamentos, palestras, que e assim fantástico. vai. E minha missão é uma só: ajudar o ser humano a limpar todas as dores, todos como eu posso dizer? Todas as memórias que foram interpretadas como dor, porque eu sempre falo, por trás de toda dor, como estamos no mundo dual, por trás de toda dor existe amor. Tudo aquilo que Exatamente. um dia a gente viveu como criança, como bebê, como adultos, né? Ah, alguém me prejudicou, alguém me traiu, alguém me abandonou, alguém alguma coisa, ou eu fiz isso com alguém. Existe ou o amor ou a busca pelo amor. Exatamente. Minha missão é lidar com isso e eu estou nesse universo e agora querendo também trazer essa espiritualidade para as pessoas, Haroldo. Então, por isso que é tão importante você aqui, né? Você já é um nome da espiritualidade no Brasil, muito importante. E também tirar um monte de estigmas, né? Que existe por trás da Claro. espiritualidade, de Claro. que a religião A, B ou C, porque na verdade nenhum dos grandes mestres deixaram religiões nenhuma, né? Deixaram o amor, o que une, né? Exatamente. E eu falo que eu já fazia espiritualidade antes de começar a lidar com ela, porque eu sempre ajudava a pessoa a chegar ao amor. E o amor nada mais é do que Deus, o Criador. Exatamente. Então, como você enxerga, Haroldo, esse mundo espiritual barra emocional juntos?
Bom, Rodrigo, eu acho que a visão mais rica de espiritualidade não é aquela que trata de seitas, de religiões Dogmas. fanáticas, não é isso. Espiritualidade é conexão. E ó, o E a evento chama primeira. Conexão. Exatamente, tá vendo? Perfeito. Espiritualidade é conexão. Então, a primeira conexão tem que ser com você mesmo. Uhum. Então, a primeira conexão é com a sua essência, porque essa conexão traz significado e sentido. Uhum. E hoje nós estamos vivendo uma crise, Rodrigo. 350 milhões de pessoas no mundo com depressão, 280 milhões com ansiedade, Ansiedade. os dados da OMS do ano passado. Sim. 1 bilhão de pessoas com transtorno mental. E quando a gente examina isso a fundo, a gente percebe que milhões de pessoas perderam uma conexão consigo mesmas. Então, elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas querem, elas não encontram um sentido para suas vidas e elas não veem um significado em viver, em amar. Sim. Então, essa é a primeira conexão, Rodrigo, porque se Que você lindo. não fizer essa conexão, todas as outras vão ficar conexões frágeis. Uhum. Então, depois que você se conecta consigo mesmo, você vai se conectar com a natureza, com o Sim. universo. E aí eu estou falando de tudo. Eu estou falando dos outros seres humanos, eu estou falando dos animais, eu estou falando da natureza Dos mesmo, minerais. de Todos tudo. os Porque aí você se reinos. sente pertencente e responsável. Porque somos. E essa conexão faz a gente ter vontade de viver. Uhum. Essa conexão com a natureza, porque a vida, né, Rodrigo? A vida sempre encontra um caminho para florescer. Quando você está em contato com a natureza, você não se entrega para os obstáculos, você não se entrega para as dificuldades, você encontra uma maneira de superar. Né? Eu Uhum. acho que essas duas conexões dão o tom da espiritualidade, Que lindo, que da lindo. espiritualidade genuína. Sim, você falando, eu lembro, eu gosto muito de usar, estudo muito a Bíblia e outros textos sagrados, mas a Bíblia é um dos que eu mais estudo, né? Apesar de não seguir religião nenhuma. Jesus dizia, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato, Ou seja, a exato. conexão era com ele primeiro, não é ele, a gente se conectar com ele, mas ele está falando como humano que era também, né? Ele era o caminho dele, a vida e a verdade dele. E assim somos nós. E tem uma coisa bonita que eu gosto, assim, você está falando de Jesus, né? Do Sermão do Monte, por exemplo, quando ele nos chama para extrair lições da natureza. Ele fala: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, porque tem lições tão poderosas na natureza, tem lições de vida tão poderosas na natureza. Eu vou falar de uma delas. O espírito de sequência. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão muito apressadas, elas estão muito precipitadas, elas estão muito O imediatistas. toque do carregar o celular, né? Na hora, né? É, E na natureza, Rodrigo, nada é imediatista. não. Você tem a semente germina, cresce, floresce, depois frutifica. Então existe um espírito de sequência. Quando a gente Uhum. se integra com a natureza, você passa a adotar esse padrão da natureza para a sua própria vida. Sim. Você começa a incorporar isso. Isso é muito saudável. Ou, Né? A gente pensa, por exemplo, nos ciclos. O ciclo do sim. sono, Da noite e do né? Os dia. ritmos. Sim. Né? Como que é importante, quando você sai desse ritmo da natureza, você começa a entrar em desequilíbrio. Uhum. Então, é um aspecto profundo da E esse, espiritualidade. sim, e esse desequilíbrio gera uma coisa muito importante que eu quero trazer para a gente conversar, Haroldo, que hoje muita gente está sofrendo, não apenas as doenças mentais, como você bem trouxe, né, mas também as doenças físicas, né? Hoje o mundo tá repleto de doenças, de vírus, de câncer, né? Nunca teve tanto câncer. E eu tenho uma visão do câncer, eu quero que você traga a sua. O câncer, o mundo enxerga o mundo como fractal, né? Ou seja, padrões que vão se repetindo no micro e no macro.
Então, câncer é o quê? No micro, é uma célula que decide a revelia se multiplicar, sem perceber que faz parte do todo, de um corpo. Ou Exatamente. seja, para mim o câncer é a representação do egoísmo da humanidade. Ou seja, uma humanidade, um ser que decide pensar só apenas em si, no próprio umbigo, e independente se eu estou numa sociedade, uma natureza, parte da natureza ou não. Exato. E aí isso acaba manifestando nele ou nela o câncer. Então, como você enxerga as doenças, Haroldo? Olha, quando a gente examina o corpo, né? Você veja, eu sou da neurociências clínicas, né? Meu doutorado é sobre depressão, Que legal. né? Então, investigando biomarcadores da depressão. Existe uma coisa no corpo, Rodrigo, que o corpo tem um mecanismo de equilíbrio e de defesa Autorregulação. que é perfeito. Mas quando a carga é muito intensa, quando a agressão é muito pesada, ele não dá conta. Não suporta. E quando a gente pensa hoje no estilo de vida, em como nós estamos construindo a sociedade, num sistema puramente individualista e narcisista, isso é fonte de adoecimento. Veja, eu não estou querendo ser reducionista aqui, dizer que toda doença, mas há uma quantidade enorme de doenças que são fruto do nosso estilo de vida. Por isso está surgindo um campo na medicina que é a medicina do estilo de vida. Sim. Você muda o estilo de vida da pessoa, ela caminha para a saúde. E eu não estou falando de estilo de vida só comer, fazer exercício. Eu estou falando do seu padrão emocional, seu padrão mental, como que você lida com dor e com trauma, como que a gente lida com perda, como que a gente lida com imprevistos, né? Tudo isso pode impactar. A gente tem uma experiência que é prática. Por exemplo, quando você está muito nervoso, seu sistema imunológico cai. A Cai. gente sabe disso. Com muito A medo. gente sente isso. Então veja que o emocional, o mental, a maneira como você dá significado às coisas. Eu acho que esse aqui é o ponto. Porque tem pessoas que acreditam que o universo é uma conspiração para acabar com elas. Sim. E não tem nada É mais fácil, né? Não, mais fácil. É o mundo. Está se conspirando para acabar comigo. Isso é doido. E não tem nada disso, né? Não. Então eu gosto muito da ideia de que na doença há uma lição. Há uma lição. Há uma lição dolorosa. Sim. Que a gente Sim. precisa aprender. A vida é pedagógica, toda Isso, né? Como nas dificuldades, como nos obstáculos, né? E o que a gente mais vê, Rodrigo, são pessoas aprendendo essa lição e superando e deixando um roteiro, uma história admirável para a gente, sabe? Eu vejo isso muito, assim. E também vejo pessoas que não lidam bem, lutam com a vida, lutam com as circunstâncias e acabam agravando o seu estado por conta dessa atitude mental. Então, veja, a mente é muito poderosa. Sim. Eu sempre brinco. Tá bem em comando, né? Não é? Se com a mente você gera uma gastrite, imagina o que você pode gerar de bom se você canalizar isso. Imagina. Uma coisa que eu gosto de falar, e eu quero que você depois aborde isso lá no Conexão também, existiu uma... Para quem está chegando agora, galera, um bate-papo, eu, Haroldo Dutra, Haroldo Dutra, representante, aí, grande representante da espiritualidade no Brasil e do autodesenvolvimento. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e estou há 26 anos nesse mundo aí de autoconhecimento. Mas nós vamos falar sobre esse universo aí, né, de conexão da mente e do espírito. E existiu uma época, não sei se você lembra, provavelmente lembra, que foi uma febre no Brasil inteiro, do segredo, em que tudo que você pensava positivo acontecia. Só que não. Só que começou a não acontecer. E aí eu quero que você traga a sua visão de por que o segredo não materializava, né? Não trazia as coisas que as pessoas queriam, normalmente na vida profissional,
e financeira, ou relacionamentos. Qual que é a sua visão? O que falta no segredo? E aí eu vou falar a minha percepção do segredo. Eu acho que falta essa ideia do processo. O pensamento é a semente. Uhum. Então, tudo começa no pensamento, mas termina na ação. Então, o coroamento do processo, a frutificação, é a ação. Agir retamente, agir planejadamente, agir em torno dos seus propósitos, dos seus sonhos. Mas sonhar, imaginar. Então, se eu apenas parto para a ação, a minha ação é uma ação desesperada, ela é uma ação descoordenada. Sim. Mas se eu apenas sonho, eu vivo no mundo da fantasia. Então, a beleza é quando eu uno, quando eu faço a união do pensamento e da ação. Então, eu planejo, eu mentalizo, eu sonho, e então eu parto para a ação. Eu gosto muito, Rodrigo, de uma frase de um grande nome do desenvolvimento nos Estados Unidos, né? E ele diz assim, ó, o sucesso é aquilo que você atrai a partir da pessoa que você se torna. Olha, né? Então isso é incrível, né? Primeiro você precisa visualizar. Primeiro você precisa sonhar. Você precisa focar. Tem que separar aquilo que não vai contribuir para a sua construção. Não focar em incidentes, não focar em coisas pequenas, mas eu preciso agir. Sim. Quando a gente junta essas duas coisas, Sim. fica poderoso. Então, o que Você faltava falou... no segredo era a ação. Sim, ação. Você falou de uma outra forma, acho que é isso que eu acho lindo do ser humano. A gente pode enxergar a mesma coisa de várias formas. Falou de ação, e ação nada mais é do que emoção. Você já pesquisou a palavra? Eu adoro a origem das palavras, né? A origem da palavra emoção. Exatamente, né? Que vem É aquela ação que vem de dentro, né? Isso. É um resposta, movimento, né? né? E aí, o que eu vejo, né? Olhando o complemento ao que você falou, a ação é o polo, o pensamento é o polo masculino, como se fosse o espermatozoide. É a semente que vai implementar a realidade. Só que a ação ou a emoção é o óvulo, que é Exato. necessário para que crie uma nova vida, uma nova cidade. Para fecundar. Fecundar. É a mesma coisa, dito de uma outra maneira. Exato. Ou seja, o segredo mostrou o que é hoje, eu enxergo hoje, Haroldo, o que está hoje a humanidade, muito masculinizada. Até as mulheres, né, estão muito masculinizadas, então a gente só pensa no pensamento, e esqueceu da emoção, da ação. Então, como você enxerga essa masculinização excessiva da nossa sociedade, Haroldo? Eu vejo isso como... A gente estava comentando disso agora há pouco, né, Rodrigo? Um foco no indivíduo, um individualismo, um narcisismo. E a energia feminina, independente de homem ou mulher, não estou falando aqui estamos falando de homem ou mulher. Não é isso, né? Estou falando de uma energia. Eu acho que os chineses, exatamente, os chineses souberam expressar isso de uma forma mais filosófica com o yin yang e o yin. O yin yang. A energia yin, a energia feminina, é a energia da espera, do cuidado, do manter, da flexibilidade, da adaptabilidade. E sem isso, não tem vida. Não. Se eu sou apenas o relâmpago, a força, a intensidade, em algum momento vai desabar. Vai desabar. Porque a vida é esse fluxo. Né? Então é bonito porque a gente vê isso nas estações. Você tem primavera, verão, que é aquele impulso de energia, mas você tem o outono e inverno, que é o recolhimento, que é o feminino. A gestação, para começar um novo ciclo. Então, se a gente não incorpora isso, a vida perde o sentido. Então, eu tenho visto que
há muito sentido no recolhimento. Quando eu Sim. cuido de alguém, quando eu me permito receber um carinho, quando eu me permito receber um afago, quando eu dou um carinho, quando eu sou compreensivo, poxa, isso que faz o mundo ficar colorido. Sim, isso É o que reino dá das sentido. emoções. É o reino das emoções, né? Eu gosto de usar o exemplo. Você deve ter tido, minha avó era mineira, né? Aquela vozona É, que acolhia delícia. a família inteira, sabe? Exato, exato. E aí a avó morre. Aí quando a avó morre, mais que o vô tente desesperadamente unir a família, o masculino não tem essa Não habilidade, né, Haroldo? consegue. Não Não consegue. consegue, infelizmente. Então fica um pedido aqui para vocês, mulheres e homens, porque estamos falando Isso, aqui de energia feminina, a isso. gente resgatar esse feminino. E quem está nos ouvindo, está chegando aí agora, você vai ter essa oportunidade comigo e com o Haroldo Dutra no Conexão 2024, Pois é, Rodrigo, conta um pouquinho. pessoalmente, Mas porque eu fiquei pessoalmente. muito curioso para saber a história desse evento, né? Falei, quando eu estiver com Cara, o Rodrigo lá na live, vou pedir para ele contar como nasceu, né? Conta a semente que a germinou e semente. frutificou. Vamos lá, vamos lá. Vamos entender a história do Conexão. Surgiu de um sonho meu. Eu, quando era criança, queria ser jogador de futebol. Olha só. E aí não deu certo, graças a Deus não deu certo. Joguei na Portuguesa, no São Paulo, mas não deu certo. Graças a Deus, porque senão eu não estaria aqui hoje. E, e aí, depois de muitos anos, Haroldo, eu descobri que, na verdade, eu não queria ser jogador de futebol. Eu descobri que eu queria fazer um estádio feliz. Oh, E aí eu falei, cara, eu preciso ajudar mais pessoas. Porque eu dava treinamentos para 100, 150, 250 pessoas, tal. Eram grupos grandes, mas nada comparado a 3.000 pessoas hoje, por exemplo, Conexão. E aí surgiu a ideia de fazer uma palestra. Era uma palestra só de um dia inteiro, para dar consciência para as pessoas sobre o que são as emoções, o que é inteligência emocional. que bacana. Só que era só para isso. Minha intenção, cara, eu vou dar, porque para tanta gente não dá para eu mergulhar tão profundamente. Não vai acontecer nada de mudança, como eu vejo acontecer, por exemplo, no Lotus, que é essa imersão mais profunda de um final de semana. Beleza. Para grande engano meu, graças a Deus, eu estava errado. E, cara, desde o primeiro Conexão, a gente já começou primeiro com quase 1.000 pessoas, Haroldo. Isso é Acontecia ali no meio de 1.000 pessoas, pessoas se levantando, dizendo que ali era a última possibilidade dela, que ela ia tirar a própria vida. Pessoas depressivas, pessoas que estavam em crise de ansiedade, pessoas que não falavam com pai e mãe há 10 anos. E, de repente, tudo aquilo começou a vir à tona. E eu comecei a trabalhar ali no meio de 1.000 pessoas, o que eu faria normalmente num grupo de 100, 150. Eu comecei a abrir a questão para ajudar aquela pessoa que estava ali vivendo o problema, entender por que ela não falava com o pai há 10 anos, o porquê que ela estava em crise de depressão, onde começou, o porquê que ela estava em crise de ansiedade, o porquê ela queria tirar a própria vida. E ali começava a disparar um choro na galera, em todo mundo que se via naquela sensação. E ali surgiu uma coisa que era para ser um dia, virou 2 dias, e uma coisa que era para ser só palestra, virou um grande evento de transformação de vidas. Então, desde lá, isso foi 2017, também 2024, né? Estamos voltando com 2 dias agora, porque ano passado a gente fez um dia, agora vamos voltar com 2 dias. Então, nasceu desse meu sonho de fazer um estádio feliz, e minha ideia é chegar com esse evento para um estádio. Vou chegar para um estádio e ajudar essas pessoas a sentirem e se conectarem com o teu espírito, com a tua verdade, cara. Tem que levar isso para o Maracanã, porque Eu vou, nós uma coisa vamos, você vai estar impressionante, né, lá. Rodrigo? Assim, a gente precisa abrir espaço para essas iniciativas. Porque há Sim, tantas iniciativas que lotam, né? Sem desmerecer sim. ninguém, mas assim, a gente Mas, precisa construir um público e uma consciência para esse tipo de coisa, sim. né? Mas sabe por quê? Eu já me questionei. Eu achei até legal você trazer isso. Eu quero que você veja, traga a sua opinião também. Eu falei, cara, por que um estádio para futebol, ou show, ele lota tanto
e é mais difícil esse movimento para o desenvolvimento humano, espiritual. Nem o espiritual até mais, também ajuda, é mais rápido. Porque, na verdade, tanto quando você está no movimento de show, de futebol, ou um movimento de espiritualidade, uma igreja, essas pessoas ajudam quem está ali assistindo a chegar num ápice seja de felicidade, de alegria, de amor, de conexão com Deus. Só que ela depende ali daquela pessoa, ou daquele show, daquele artista, daquele pastor, daquela pessoa para chegar. Exato. Só que o processo de autoconhecimento, nós fazemos com que a pessoa chegue sozinha. Que ela é o caminho dela, ela é a verdade dela. E que não dependa de ninguém, que ninguém é o Salvador, mas que ela é o próprio Salvador. Então essa é a minha visão. E eu queria que você trouxesse a sua visão também. Não, com certeza. E você estava falando do estádio de futebol, ali também as pessoas fazem uma catarse, né? Porque aí elas gritam, choram, sorriem, projetam em alguém, numa liderança, num ídolo, projetam alguma coisa, até fazer esse movimento que você está dizendo, que é se autorreferenciar. Quando eu começo a olhar... Hoje eu tenho pensado muito, Rodrigo, numa coisa que eu acho que está faltando. Veja, eu adoro a tecnologia. Não fosse a tecnologia, a rede social, a gente não estaria aqui conversando. Sim, não sim. É? E quase 300 pessoas nos acompanhando. Então, a tecnologia é maravilhosa. É linda. Mas tem um aspecto da tecnologia que ela tem massificado e as pessoas estão perdendo a noção da singularidade. Porque o que te torna único? Porque, veja, não tem nenhum outro Rodrigo no planeta e nunca haverá. Então, nunca teve. Torna único, né? Quando você se conecta com essa sua singularidade, quando você se autorreferencia, você fica em paz. E aí você tem condição de caminhar na direção do outro sem querer julgar o outro, sem querer condená-lo, sem querer mudá-lo. Você se abre e começa a respeitar a singularidade de cada um. É claro que com o compromisso da gente se aperfeiçoar, né? Sim, eterno. Ninguém quer dar o seu pior, né? Não é por aí, né? Não, Cada um tem que dar o seu melhor. Mas eu acho isso legal mesmo que você está falando. E talvez a gente não conseguiu ainda fazer esse caminho. Por isso que o desenvolvimento humano, ainda por enquanto, não lota o estádio. Mas vai lotar, porque as pessoas cada vez mais vão sentir essa necessidade de assumirem o comando da sua própria jornada. Sem querer impor isso ao outro. E respeitando, sem depender também do outro, né, Haroldo? Sem depender do outro. Tem essas dependências, exatamente. Eu digo assim, sem perder a autonomia. Porque admiração, aprendizado, faz parte da vida. Não tem como. Sim. A gente tem que ouvir das pessoas mais experientes. O que eu não posso é entregar a minha autonomia. Fala, resolve para mim, né? Outro decidir. Porque, veja, nem Deus faz isso. Não. Porque se ele fizesse, não haveria livre-arbítrio. Nem Deus faz isso. Ele te dá a sua autonomia e o universo é um universo de causas e consequências. Não é de pecado e castigo. Não existe isso. Existem causas e consequências. Você faz escolhas, essas escolhas têm consequências e você aprende com as consequências. Né? Ou não, né? E aí repete. Ou não, e aí repete. Eu não quero aprender. Tá bom, tá tudo certo. E falar nisso de aprender, eu gosto muito de falar de traumas, né? Muita gente vem na minha rede, Rodrigo, como eu resolvo trauma, né? E eu gosto de olhar para um trauma, e eu quero ver a sua leitura do trauma, como se fosse, eu falei que para mim a vida ela é completamente pedagógica. Tudo que está na minha vida é algum ensinamento, algum aprendizado, alguma coisa que eu não consegui ainda digerir. E eu entendo o trauma como algo que eu não aprendi ainda, que eu vivi lá atrás, especialmente infância, até gestação, que muita gente não tem ideia que a gente já sofre traumas na gestação. Experiências que eu vivi que eu não consegui elaborar, não consegui aprender com elas e que, portanto, elas continuam se repetindo. Até quando? Até eu olhar para isso, assumir a responsabilidade, como você bem disse, sou eu que tenho que resolver, não é Deus, não é ninguém que vai orar por mim. Eu resolver, e aí
aí aquele problema, aquele trauma resolve para que a gente possa ir para um próximo degrau. Então é assim que eu enxergo e eu quero que você traga a sua Não, percepção concordo, sobre concordo, traumas. concordo totalmente com você, Rodrigo. Eu acho que tem dois elementos no trauma, que um é a dor e o outro é o significado. Então, a Uhum, dor é a experiência, é o fato objetivo que você viveu, é o uhum. fato ocorrido, é o fato consumado. Consumado. Consumou-se, aconteceu. Ok. Pode ter sido um abuso sexual, pode ter sido um roubo, um sequestro, é o fato. Mas tem uma outra parcela que é a mais significativa, que é o significado. E o significado é poderoso. Por que ele é poderoso? Quando você encontra alguém e você pode conversar, e você pode se abrir, e essa pessoa te traz novas perspectivas, veja, o fato não muda, mas o significado sim. E às vezes aquilo que era trauma se transforma. Então, o Uhum. Gabor Maté é um psiquiatra Adoro ele. norte-americano, é maravilhoso, Adoro. né? O Gabor Maté diz assim: as crianças não se traumatizam porque se ferem, elas se Uhum. traumatizam porque ficam sozinhas com as suas feridas. Olha que coisa Que incrível, lindo. né? Então, quando você se fecha, quando você corta o laço social, quando você para de aprender, quando você não dá mais oportunidade para a vida te surpreender, você fica lambendo ferida. Você fica Uhum. alimentando A dor. aquela situação quando você poderia prosseguir e encontrar outros significados. Veja, não é uma Uhum. visão fantasiosa de que eu vou pegar uma borracha e vou apagar o que aconteceu, porque não tem borracha na Não, vida. não A vida existe. não tem borracha. A vida não tem borracha. Mas você tem a capacidade de reescrever, de recontar a história. E aí eu acho que tem uma coisa incrível, Rodrigo, que é assim: toda, toda dor, toda situação difícil tem uma oferenda oculta. Uhum. Tem um É o amor por lá presente da dor. oculto na dor. É o amor por trás da dor. Tem um presente oculto na dor. E Sempre. tem até um filme lindo, esse é um dos que eu mais gosto, chama Beleza Oculta, Beleza com Will oculta. Smith, né? Maravilhoso, Lindo. né? Lindo. Amo E, esse e filme. que fala isso. Fala isso. Né? Ok. Foi doloroso? Foi. Foi. Você sofreu muito? Sofreu. Sim. Você perdeu? Perdi. Tá. E a beleza oculta? O Que tá que por a trás. vida te deu com isso? Ó, ela te deu experiência, ela te deu iluminação, Uhum. ela te deu sensibilidade, porque tem uma coisa, Rodrigo. A gente se torna verdadeiramente humano quando você passa por uns esfregas. Sim. Se Só você assim. não Todo passar por jeito. nenhum esfrega, você fica meio Não. superficial. Fica. Não tem como, cara. Tem como fugir da dor, não. Não tem como. E é parte da vida. Não tem. Não tem. Uma coisa que você disse aí sobre significado, por coincidência, Haroldo, que nunca é coincidência, o significado é o que determina a emoção, né? Tudo que eu venho estudando esses anos todos, e não só estudando, mas trabalhando com todas essas milhares de pessoas, sempre é o significado que a pessoa deu que gerou aquela emoção, seja de paz, de amor, de dor, de tristeza, de abandono e assim por diante, né? Exatamente. Eu dei até um post que eu fiz no Instagram um tempo atrás, que viralizou, falando do. Você já assistiu o filme do Gato Garfield? Sim! É Nossa! lindo, lindo, lindo. Fantástico! Mostra o gato Garfield sendo abandonado pelo seu pai, mas na verdade o pai nunca abandonou. O pai só permitiu que ele ficasse com o menino ali, com a pizza, com a lasanha, ter uma vida boa, do que ele com uma sardinha pequenininha numa tampa de lixo ali, olhava e falava, não, meu filho não merece isso. E ali ele toda semana via o seu filho, ia lá, fazia uma marca na árvore dizendo que ele estava ali, mas se apresentava também a marca no coração dele de ter abandonado ou deixado o filho para não passar fome. Ou seja, o significado, ele é Exato. o que dá origem para tudo, né, Haroldo? Para E, tudo. Rodrigo, você vê, essa história é boa que você lembrou agora. Porque. E essa foi a história que ele contou para si mesmo.
Porque nós Uhum. somos roteiristas. A gente conta uma história pra gente. Então você fala assim: ah, eu fui abandonado nisso aqui, aconteceu Ah, isso. E você meu conta essa pai. história, você montou esse E roteiro. reconta E você para todo conta. mundo. E você começa a acreditar nessa história. E Hum, você responde emocionalmente a essa essa história. história. E essa história te limita. E essa Uhum. história te limita. Sim. Agora, no momento em que você reconta essa história, né? A gente está falando aqui do filme Garfield, Garfield. do O último. gato, né? E Gato quando Garfield. você reconta essa história, você abre novas possibilidades. Porque é o Uhum. seguinte, Rodrigo, não importa a situação que você está vivendo agora. Milhares de pessoas estão vivendo igual ou pior. Ou pior. Sempre. Igual ou pior. Ah, perdi alguém. Milhares de pessoas também perderam. Perderam. Ah, eu estou enfrentando um câncer. Milhares de pessoas estão Estão enfrentando. enfrentando. Ah, eu perdi o emprego. Milhares de pessoas perderam o emprego. Perderam. Ah, eu estou afastado por uma licença de saúde. Milhares de pessoas estão. Então, não é o que te acontece. Não. Não é só o que te acontece. Né? O que te acontece é um gatilho. Hum. Como que você lida? Como é que você mata essa bola no peito? Sim. E isso aí eu acho que tem muito a ver com você. Eu quero que você traga para gente. Eu entendo isso como o que diferencia. Você já viu aquela história dos irmãos que tinham o pai alcoólatra, a banda largada, e um virou alcoólatra largado e o outro virou médico famoso e tal. Aí perguntaram para eles: por que você virou alcoólatra largado? Ah, olha o pai que eu tive. Aí o outro: por que você virou médico famoso, sucesso? Ah, olha o pai que eu tive. Ou seja, Exatamente. a vivência é a mesma, irmãos gêmeos, univitelinos, o pai é o mesmo, a referência é a mesma, mas a minha visão que muda é a evolução espiritual que faz um dar um significado mais evoluído e o outro mais negativo. Como que você enxerga essa conexão entre experiência emocional dessa conectada com a evolução espiritual ou o espírito dessa pessoa? Rodrigo, eu me convenci ao longo de décadas trabalhando com espiritualidade, falando no mundo inteiro sobre isso, eu me convenci de uma coisa. Evolução espiritual é o horizonte da sua visão. Quanto mais Hum, evoluído, maior é o seu horizonte, sim, maior é a sua sua percepção, visão. mais longe você enxerga. Quanto menos evoluído, mais estreita é a sua visão. Por que isso é importante? Porque é o seguinte: quanto mais estreita é a nossa visão, mais você acredita que é o centro do universo, que as coisas estão acontecendo por causa de você, que Para as coisas estão você. acontecendo para te atrapalhar. É uma visão infantil. É. É a visão do bebê. Porque Uhum. o bebê ele acredita que o O mundo mundo é gira em ele. torno dele, está tudo É, certo. o mundo é ele. Crescer, evoluir, significa ampliar o horizonte. Então, você Uhum. pensa numa irmã Dulce. Eu vou contar uma história aqui para ilustrar isso, se me Boa, permite. adoro, Uma história da adoro. irmã Dulce. A irmã Dulce, eu achei tão bacana, porque depois eu vou contar de quem que é essa história. Que é alguém famoso. Sim. Essa pessoa foi na irmã Dulce quando não era famosa. Essa pessoa foi Era abandonada, comum. não teve família, estava no orfanato. E ele foi na irmã Dulce porque ele queria seguir o seu caminho. E ele foi lá, entrou na fila para pedir um dinheiro, porque ele precisava pegar um ônibus e ir para São Paulo para começar a sua vida. Aí ele chegou na fila e mandou e falou assim: meu filho, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim: eu preciso de dinheiro para poder começar a minha vida em São Paulo. Ela falou assim: Oh, meu meu filho, Deus. o dinheiro eu não tenho. Mas você vai lá na rodoviária e vai conversar com fulano. E aí pegou um papel e falou: você mostra isso aqui para ele. Aí ela escreveu num papelzinho assim: dê uma passagem de ônibus para ele. Irmã Dulce. Ai, Deu um cara. papelzinho. Aí ele pegou aquele papel, foi para a rodoviária, Me ajuda. mostrou para a pessoa. Aí a pessoa, olha isso. A pessoa que ela tinha dito para ele procurar, pegou o papelzinho e disse assim: essa mulher
consegue tudo o que ela quer. Essa é a história do Paulo Coelho. Que lindo, cara. A Não história do sabia. Paulo Coelho. Não Né? sabia. Então, é lindo isso. E esse homem vai se tornar aí um autor de best-seller, Hum, vai escrever sobre espiritualidade. Então, veja, né? Se fosse qualquer um de nós, ele dizia assim, olha, eu não posso te ajudar, não tenho dinheiro. Mas a irmã Dulce, pela sua evolução, compreendeu que as redes, as interações são muito mais preciosas do que o dinheiro. Né? muito mais. Isso é visão, Rodrigo. Isso é Isso é. horizonte. Então eu digo assim, Uhum. quer evoluir? Amplie os seus horizontes. Começa a Uhum. escutar pessoas que pensam diferente de você. Sim. Pega o ingresso e vai no Conexão. Isso. Vai Para lá no ouvir muito Conexão. mais. Vai Vai, lá. vai Se ouvir e sentir. permita. Saia do Sim, seu sim. cantinho. Saia da sua rotina. Se permita. Porque Ai, quanto mas é mais longe, natural isso, Haroldo. Sim, é longe. Quantos vão falar que é longe? Ai, eu não tenho dinheiro. Agora para o celular. Agora para ir para outro lugar, para o carnaval, aí é diferente. Aí dá um e jeito. aposto que lá no Conexão vai ter um ônibus, uma caravana de pessoas que se uniram e vieram de uma cidade só para ir no Vai ter, Conexão. Então, vai ter. Rodrigo, aquilo que é desculpa para alguns é motivo para É outros. motivo para outros. Esse é o ponto. Exatamente. Então, você que está aqui, ó, tá aqui não está por acaso, cara. Então, entra aí agora, sbe.com.br/conexão. Conexão. Adquire, são os últimos ingressos já, e você vai viver coisas aqui com esse homem, comigo, com Monja Cohen, com Pastor Coisa Tel linda. Hayashi, do Movimento do Names, que Que já coisa encheu linda. 3 estádios de uma vez, cara. Esse cara é um exemplo para mim. Então é muita gente boa que vai trazer coisas incríveis. Exatamente. Exatamente. E a sinergia, o Uhum. encontro, a circunstância que te dá uma intuição, e ali você pode ouvir Uhum. alguma coisa que vai mudar o rumo da sua vida. Né? E Agora, você mais, precisa pode falar, pode permitir falar. que isso aconteça, né? Sim, Precisa sim. permitir que isso aconteça. Uma coisa que vai acontecer lá, ou do que talvez alguns aqui não saibam, a pessoa vai encontrar respostas incríveis, claro, em palestras que nós vamos dar conteúdo, né, que a gente vai dar, que vai abrir o horizonte, mas também vai encontrar conteúdo dentro dela, porque vão ter momentos, um dos meus principais trabalhos, Haroldo, é fazer a pessoa fechar os olhos e Ah, voltar para dentro da sua história. Voltar para dentro aonde começou de verdade tudo isso, na origem dela, desde a gestação até a primeira infância. Na verdade, que tudo tem maravilha. um começo lá. E depois vira tronco, vira árvore, vira frutos, vira todos os problemas que a gente Exatamente. está vivendo. Mas tem uma origem. Então eu quero que você traga para eles qual o tema principal que você, Haroldo, vai trabalhar, vai nutrir essas pessoas, mexer com elas emocionalmente, espiritualmente. A gente quer conectar, né, Rodrigo? Esse tema geral do Conexão, o tema geral da sua trajetória, que é a inteligência emocional, com uma outra inteligência que tem despontado e que as pessoas têm despertado para ela, que é a inteligência espiritual. Espiritual. E o que eu digo sobre inteligência espiritual? Vê, inteligência espiritual não é apenas lidar com o mundo espiritual ou com figuras, com imagens. Não, não é só isso. A inteligência espiritual é uma capacidade de conexão. Conectar-se com os outros, pensar em rede, pensar de forma sistêmica, entender que o poder está na rede, o que você não pode, a cooperação pode. Pode. Ativar o poder da cooperação, ativar o poder da sinergia. Sinergia significa 1 mais 1 é 5, é 10. 1 Uhum. mais 1 não é 2 na Não. sinergia, porque você cria algo maior. Então, isso é a inteligência espiritual. Que A lindo. capacidade de produzir significado. Eu vejo isso, eu vejo inteligência espiritual nesse exemplo aí que você deu da avózinha que reúne a família, porque ela torna um almoço de domingo
um grande evento de conexão de almas. E quando essa vozinha falta, as pessoas não conseguem se reunir, elas não conseguem se conectar. Então, é ou não é inteligência espiritual? Sim. Então, o domingo, que era uma simples manhã, um almoço, que é um simples Almoço. vira um grande encontro, vira uma grande partilha, vira algo em que as almas se encontram por causa de uma pessoa que tem inteligência espiritual. E aposto a você que ela era a última a comer, a última a se servir. Sempre. A última a sentar. Oh, sempre. Às vezes nem comia, A felicidade dela era ver todo mundo comer. Isso é lindo, cara, lindo. Adorei essa sua Então, a gente precisa incorporar isso. Porque eu preciso sentir felicidade com a conquista do outro. Eu preciso aprender a alegria de colaborar. Né? Esses valores a gente precisa resgatar. Isso é inteligência espiritual. Né? Muito mais do que ver entidades, do que entrar em contato. Porque às vezes eu percebo assim... Mediunidade. As pessoas que são muito ligadas em fenômenos, nem sempre elas cultivam a verdadeira espiritualidade, sabe? Nem sempre elas cultivam. Infelizmente, quem está preso nisso, a maioria não, né, Haroldo? Está preso, mas eu entendo isso como se fosse perfumaria, para fazer show pirotécnico, entre aspas. Exato. E o amor efetivo, a união. E eu quero falar, assim, em síntese, Rodrigo, que você não é único à toa. Uma única impressão digital, a sua íris é diferente de todos os outros seres humanos. Você não é único à toa. Você é único porque veio a esse mundo para trazer uma contribuição única. O dia que você entende isso, sua vida ganha sentido. Ela ganha significado. Você fala, eu sou único e vim a esse mundo para dar uma contribuição que é única. Você não precisa ser melhor do que ninguém, não precisa ser maior do que ninguém. Eu digo que obra-prima não é uma obra perfeita, ela é uma obra única. A Mona Lisa não é perfeita, o pensador do Rodin não é perfeito, mas é único, é singular. Você é único. Então, traga a sua contribuição, porque aí sua vida tem significado. Aí sua vida tem significado. Ponto final. Isso é o que muitos chamam de propósito, né, Haroldo? Falar, eu quero ter meu propósito, É isso que o Haroldo acabou de dizer. Né? E isso eu venho ajudando muita gente, Haroldo. Uma das minhas missões nesse mundo é ajudar as pessoas a se conectar com esse propósito, que nada mais é do que essa espiritualidade que você disse. Qual a minha mensagem? Minha unicidade que eu trago para o todo. Exatamente. E ajuda esse todo a se aproximar de Deus, do universo, da unidade. Olha que lindo, né? A gente é único, quando a gente é único, a gente ajuda todos a serem únicos também. Todos a serem. E criamos uma rede. Uma rede única. Né? Única. Uma conexão. Uma conexão. Que é o nome desse evento. Aliás, então, gente, quando entrar setembro... Já está aí. Entrar setembro e a primavera, você aproveita e se conecta com a gente no Conexão. Olha, querida, nem percebi que dia 22 vira primavera, ou seja, 28 e 29 de setembro já estaremos em plena primavera, que é uma estação de renascimento, de frutificar, florescimento. Isso. Então, venha florescer conosco, né, Rodrigo? Isso, que a gente vai estar lá para ajudar o ser humano a descobrir lá suas cerejeiras tão lindas, né? Uma vez no Japão, e eu vi aquelas cerejeiras florescerem, cara, coisa mais linda do universo. Nossa, é bonito demais. Só que tem uma cerejeira dessa dentro de cada ser humano, né? E estaremos lá, eu, você, Monja Cohen, o Haroldo, já falei, o pastor Theo Hayashi e o padre César Rossi, ajudando a despertar essa primavera. Então, fala pra galera aqui, quem quiser te encontrar, como te encontra. E aí, estamos chegando já nos últimos minutos da nossa live. Pois é, então, meu Instagram é @HaroldoDutraDias. Meu canal de desenvolvimento no YouTube é o canal Odisseia Academy. E no Instagram, @HaroldoDutraDias e no Odisseia Academy, você encontra essa minha vertente de desenvolvimento humano. E eu tenho um canal específico só para espiritualidade, que é o Espiritualidade e Vida.
lá no YouTube também. Então, são dois canais. Espiritualidade e vida. Espiritualidade e vida, é onde eu trato a espiritualidade, no Odisseia eu trato o desenvolvimento humano. Né? E o Espiritualidade e Vida é só no YouTube, para quem quiser. Não, tanto o Odisseia, são dois canais no YouTube, né? O Odisseia e o Espiritualidade e Vida. Só que o Espiritualidade e no Instagram é mais direcionado, né? O Instagram é só para desenvolvimento humano. O Haroldo Dutra Dias. Então tá aí, quem ainda não se segue, siga o Haroldo. Quem ainda não me segue, Rodrigo Fonseca IE, em todas as plataformas eu tô. IE de inteligência emocional. E agora espiritual também, que estou mergulhando nesse universo mais do que nunca, adorando estudar esse mundo espiritual, que nada mais é do que amor, do que união. Exatamente. É muito lindo. Então, muito feliz. Quem ainda não reservou sua vaga, o Fernando da minha equipe deve estar aqui, vai colocar, tá aí, sbi.com.br/conexão. Entra lá, garante suas... estamos já nas últimas vagas, então garanta. O Haroldo estará lá conosco, vou ter uma honra. Vai ser uma alegria enorme. Muito feliz de estarmos juntos. E quero agradecer muito, Haroldo, a sua presença, seu tempo, eu que agradeço. Seu amor, seu conhecimento e, acima de tudo, sua energia aí tão linda que você tem, meu irmão. E nós queremos agradecer por ter sonhado com Conexão e por ter concretizado esse grande evento, viu? Parabéns, parabéns. Amém. Muitíssimo obrigado. Estaremos juntos 28 e 29 de setembro em Alphaville, no Espaço de Convenções Coliseu, sbi.com.br/conexão. Eu vou deixar salva essa live, algumas pessoas perguntaram aqui, vou deixar salvo, vou marcar o Haroldo também. E gratidão, Haroldo. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui, nos acompanharam. Espero que tenha sido incrível para vocês, tenha te ajudado de alguma forma. E uma ótima noite. Durmam com Deus. Obrigado mais uma vez. Amei te conhecer, Haroldo. Rodrigo, a alegria foi minha também, viu? Obrigado por essa sinergia, boa. E nos vemos em setembro, hein? Em setembro estamos juntos. Em Sampa. Com certeza. Estamos conectados. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Beijo no coração. Tudo de bom. Beijo para todos. Deus. Amém. Beijo.